Alô você da TV Parlamento Nordeste, meu abraço. Estamos chegando a partir de agora para mais um boletim de notícias e as informações mais importantes no acompanhamento dos deputados e senadores dos 9 estados nordestinos aqui no Congresso Nacional. No programa de hoje, muita informação, entrevistas, reportagens e os temas mais importantes para você acompanhar conosco aqui na TV Parlamento. E a gente começa o programa numa entrevista com o deputado Adail Carneiro, do PHS do Ceará. Adail tem tido uma atuação marcante aqui na Câmara Federal, em várias frentes, em vários temas. Ele tem trabalhado em favor do seu estado do Ceará. E é com ele que a gente vai conversar a partir de agora. Primeiro, falando desse tema muito debatido na Câmara Federal, que é a questão da terceirização. Qual é a sua opinião, qual é a sua visão a respeito, deputado? Primeiro eu quero dizer que eu estava a favor da votação desse projeto de lei, porque nós temos aqui no Brasil mais de 12 milhões de terceirizados que precisam ser regulados. Portanto, a minha preocupação é exatamente com aquele funcionário de entidades públicas, de órgãos públicos, de economia mista, que inclusive nós sabemos que esse aí jamais deve ser terceirizado, tanto na atividade meio quanto na atividade fim. Ou seja, sou contra a terceirização desse tipo de servidor, de empresa de economia mista e no setor público. Um tema que o senhor ficou muito feliz foi a retirada das empresas de economia mista, como Banco do Nordeste, Caixa e Banco do Brasil, deputado. É verdade, já está de fora, mas quando eu votei na semana passada pela aprovação desse projeto, já era com esse sentimento. Portanto, algumas entidades, alguns sindicatos de classe, certamente não tiveram a devida paciência para que o projeto continuasse a sua tramitação, sabendo nós, deputados, que iriam haver destaques e o nosso sentimento era que no destaque nós tínhamos que deixar esse tipo de servidor de fora da terceirização. Deputado, uma das suas preocupações tem sido a questão hídrica no estado do Ceará. Como é que o senhor tem visto exatamente esse tema? Primeiro eu quero dizer que o estado do Ceará ele está participando dessa comissão, a Comissão Especial de Acompanhamento a todos os atos e fatos ocorridos nas obras de transposição das águas do São Francisco, e o estado do Ceará participa com 4 deputados. Eu estou bastante atento, acompanhando em todas as comissões o andamento. Nós já tivemos a presença do ministro da Integração Nacional, tivemos recentemente a presença de secretários de recursos hídricos do estado do Ceará, da Paraíba, do Pernambuco, e que a gente está acompanhando claramente que as obras estão transcorrendo de maneira partindo para uma normalidade, muito embora a imprensa diz que está havendo um atraso muito grande, que essa obra já deveria ter sido entregue há mais tempo. Mas nós entendemos as dificuldades, existem algumas empresas que elas estão possivelmente colocadas por a imprensa participando dessa operação Lava Jato, e por conta disso essas empresas elas estão com dificuldade financeira e com isso atrasa a obra. Mas diante a explanação que foi feita pelos secretários, inclusive na comissão de ontem, a gente se dá por satisfeito, mostrando que há uma necessidade de um pacto entre os estados que irão se servir dessa transposição para manutenção dessa transposição. Nós temos aí despesa com energia constante, com as bombas elevatórias, com vigilância, para que essa água que irá ser transposta, ela possa chegar ao seu destino final com qualidade, com segurança e que possa principalmente tirar o Nordeste dessa grande crise hídrica, que hoje não é mais somente o Nordeste, e sim também outras regiões do Brasil, como a Sudeste, o Sul, que a gente vê que a imprensa tem mostrado recentemente que a região Sudeste, o maior estado, o estado mais rico do Brasil, que é o São Paulo, que é o estado de São Paulo, também está passando por séria dificuldade. E nós estamos comprometidos em discutir de maneira profunda a crise hídrica no nosso país, sem deixar de fora o envolvimento direto do Poder Executivo, para que a gente possa trazer soluções rápidas e efetivas. Aliás, em relação a esse tema, para a distribuição no Estado, o senhor tem inclusive participado na liberação de recursos, deputado. Pois é, mais uma grata surpresa nos aconteceu
natural que foi uma decisão da maioria dos deputados votar o orçamento impositivo, e cada um de nós que acabamos de chegar a esta casa tivemos direito a 10 milhões de reais em emendas parlamentares, aonde 5 milhões obrigatoriamente nós teremos que usar na área da saúde. Acredito ser muito justo, porque é a área que nós encontramos mais dificuldade, é a área de onde a gente vê mais sofrimento do povo brasileiro, e os outros 5 milhões a gente envolver na área de infraestrutura. Aproveitei desses outros 5 milhões e destinei, aloquei para o município de Russas 2 milhões de reais, com o objetivo de fazer a perenização do Riacho Araibu, que é um braço do rio Banabuiú, passando por dentro da cidade de Russas, a cidade de Jaguaruana e a cidade de Itaiçaba. Então, 2 milhões serão insuficientes para a construção dessa grande obra que irá servir a esses 3 municípios. Mas em conversação com o governador Camilo Santana, ele se prontificou a fazer o complemento necessário para a construção dessa obra. Então isso já me dá a certeza de que eu estarei muito mais feliz a partir de já, que é quando eu ver o meu trabalho dando resultado e podendo assim as pessoas acreditar que eu sou um representante legal e legítimo daquele povo que em mim depositou toda essa confiança. O senhor esteve em audiência na Secretaria de Aviação Civil. Qual foi a pauta do encontro, deputado Adail? Na verdade, eu quero aqui aproveitar para agradecer a maneira muito especial com que eu fui recebido pelo secretário Guilherme, e o ponto principal que eu tinha necessidade de abordar era sobre a paralisação das obras da extensão do aeroporto Pinto Martins, Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, onde essa obra já está parada há algum tempo, aonde ela deveria ter sido concluída até junho do ano passado, que era para acolher todos os turistas que estavam a vir para o estado do Ceará assistir a alguns jogos da Copa. Infelizmente, por conta de empresas que apresentam documentações fajutas, eu posso até dizer assim como parlamentar, apresentam preços dentro do limite do preço mínimo, porém não tem a responsabilidade e nem recurso suficiente para dar continuidade a essas obras. Isso acaba prejudicando ao governo, o órgão licitante, que tem que rescindir o contrato com aquela empresa que não está cumprindo com suas obrigações e assim preparar um novo processo licitatório, e tudo isso demanda muito tempo. Mas fui informado que foi preparado um novo processo licitatório e está em curso, aonde possivelmente no mês de junho já tenha contrato assinado e no máximo no mês de julho essas obras sejam retomadas com a finalidade de ser concluída no tempo mais hábil possível, acreditando que a empresa que está fazendo parte desse processo licitatório, que está como vencedora, ela tem uma índole, ou seja, tem uma capacidade técnica e financeira absolutamente diferente do que foi a empresa vencedora anteriormente, que nos causou esse grande transtorno. Ele colocou também a informação, mediante a minha solicitação, o que fazer para que nós pudéssemos fazer uma integração das cidades polos no estado do Ceará. Aí foi elencado Juazeiro do Norte, a ampliação desse aeroporto, Crateús, Jijoca, Aracati, enfim, são 13 municípios no estado do Ceará que terão esses aeroportos ampliados para poder facilitar a interligação. Aproveitei também como nordestino e perguntei qual o plano que ele teria para o Nordeste como um todo. Daí ele elencou aproximadamente 77 municípios, incluindo esses 13 do Ceará, para haver uma interligação a nível de região Nordeste, facilitando assim a locomoção do turista que geralmente procura o nosso Nordeste. E com isso a gente dá por satisfeito por ele estar representando o governo federal. Esses projetos estão em andamento e o melhor de tudo, os preços dessas passagens aéreas dentro dessa região serão preços muito próximos do preço do transporte coletivo, do ônibus, aonde o passageiro terá a prerrogativa de não ser necessário pagar a taxa de embarque.
Com isso, a gente fica bastante feliz e essa notícia eu quero levar a todos os nordestinos, mas principalmente ao povo do nosso estado do Ceará. Nessa linha das cidades aí, ampliação de aeroportos no interior e a cidade de Russas, deputado? Pois é, Russas, ele inclusive nesse primeiro momento, nesse primeiro projeto do governo de ampliação dos aeroportos, Russas não está, inclusive o que ele colocou é pela distância do município de Russas ao município de Aracati, onde o objetivo do aeroporto de Aracati é para atender a, digamos assim, ao turista. E Russas é a cidade que está também situada no Vale Jaguaribe, no Baixo Jaguaribe, uma cidade de quase 80 mil habitantes, aonde Russas, Limoeiro e Morada Nova são 3 municípios vizinhos, onde funciona o Chapadão de Russas, onde nós temos uma grande produção da fruticultura. E eu coloquei para ele a necessidade da gente fazer uma ampliação nesse aeroporto, onde a gente possa também ter a opção de fazer o transporte aéreo de tudo que é produzido naquela nossa região. E ele falou que isso, ele iria pediu que nós fizéssemos um levantamento junto ao governo do estado, se há algum projeto nesse sentido, se não há, a gente fazer junto esse projeto para poder pensar também na ampliação do aeroporto no município de Russas. Muito bem, muito obrigado ao deputado Adail Carneiro do PHS do Ceará, conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. Aliás, esse tema da aviação civil, que o deputado foi cobrar, como cobrou também a questão do nosso aeroporto internacional de Fortaleza, muito importante para a interligação das cidades médias do interior do estado, que vão poder ter linhas regionais facilitando o acesso de pessoas, inclusive para chegar em Juazeiro, para chegar em cidades como Fortaleza e poder embarcar para outros pontos do país. Vamos agora acompanhar uma matéria completa sobre a reunião dos governadores do Nordeste em 3 momentos aqui na capital federal. Acompanhe. Napoleão, nós tivemos uma semana muito movimentada essa semana aqui em Brasília, com o encontro dos governadores com as bancadas do Nordeste que aconteceu aqui na Câmara dos Deputados. Começou já na terça-feira, numa reunião dos governadores em um hotel aqui da cidade, sob o comando dos governadores Ricardo Coutinho, do estado da Paraíba, e Rui Costa, da Bahia. Eles se reuniram para definir a pauta a ser apresentada para os parlamentares. Foram 151 deputados e 27 senadores que se reuniram no auditório Nereu Ramos para debater os principais assuntos e demandas do Nordeste brasileiro. Na oportunidade, o governador Ricardo Coutinho conversou com a TV Itararé e falou os detalhes da reunião. A ideia é levantar, né? Na verdade é levantar alguns temas, repartir esses temas com a nossa bancada, respeitar, evidentemente, a autonomia das bancadas, mas a ideia é compartilhar o pensamento dos governadores hoje. O que é importante é que nós estamos celeremente buscando construir essa ação conjunta, que eu chamo de sentimento de nordestinidade. Renan Filho falou com a equipe da TV Itararé sobre esse encontro. Olha, muito importante, especialmente nesse momento em que o Brasil precisa vencer a crise. Mas para vencer a crise, a presidência da República, o governo federal, precisa apontar um caminho, orientar uma saída para que os estados cumpram também o seu papel. É muito importante que mantenhamos os investimentos, tanto os investimentos do governo federal, como investimentos próprios feitos pelos estados. É fundamental que nós mantenhamos a capacidade de tomar de crédito, de ter crédito para os estados. É fundamental que setores importantes, como o setor sucroenergético, no caso de Alagoas, é fundamental que o governo federal ajude no combate à seca, no momento de crise. Coisas como essa, que o governo federal tem tomado medidas para enfrentar a crise nacional, mas precisa oferecer condição para que os estados enfrentem também essa crise no âmbito local, especialmente no Nordeste, que é uma região mais carente do país. Quem conversou também com a nossa equipe foi o governador Flávio Dino, do Maranhão. O Nordeste tem uma longa tradição política no Brasil, participamos dos principais momentos da vida nacional, temos uma crescente importância econômica. É natural, portanto, que nesse momento de dificuldades políticas e econômicas, o Nordeste faça ouvir a sua voz, no sentido positivo, no sentido da superação da crise, de procurar exatamente haver uma estabilidade institucional, uma articulação política, um diálogo, um entendimento,
e nós possamos também, a partir daí, fazer com que haja a superação dessa crise transitória que o país atravessa nas suas contas. Acho que nós precisamos primeiro ajustar a política para ajustar a economia em seguida e, com isso, nós podermos voltar a crescer e gerar distribuição de renda. Na quarta-feira, os governadores se reuniram com os 151 deputados e os 27 senadores para tratar das principais demandas, dentre elas a seca e a transposição das águas do Rio São Francisco. Desta vez, a pauta foi com os temas de interesse dos governos estaduais, que precisam de apoio do Congresso Nacional. Nós conversamos com o governador Ricardo Coutinho e ele deu detalhes do encontro. Eu acho extremamente positivo. Ao que me lembre, nunca se registrou uma reunião em que todos os governadores do Nordeste, de uma forma conjunta, estiveram reunidos com toda a bancada de senadores e deputados federais da nossa região. Esse é um estreitamento fundamental, não só em busca da aprovação de um projeto A, B ou C, não só em busca de uma obra, não só em busca de mais recursos, mas principalmente, penso eu, em busca de um sentimento, de uma ação conjunta que eu poderia denominar de nordestinidade. E não é no sentido figurativo, xenofóbico, mas é no sentido de que, observado que o Nordeste, que tem 29% da população do país, mas que responde apenas por 13,8% do produto interno bruto, que o Nordeste que cresceu 4,8% em média nos últimos 12 anos, né, e o Brasil cresceu 3,8%, portanto uma diferença de quase 27%, mas essa diferença não dá ao Nordeste a garantia de que em 30 anos, em 40 anos, a gente chega ao patamar de representação do PIB que hoje o Sul tem, por exemplo. Portanto, é preciso acelerar esse desenvolvimento. E para isso é preciso de investimentos, é preciso de políticas públicas, é preciso entender que nós não podemos entrar numa lógica que seja a lógica da recessão, a lógica da paralisação dos investimentos. Me parece que esse é o esforço dos deputados, dos senadores e também dos governadores. E para fechar a agenda dos governadores aqui na capital federal, eles estiveram reunidos com os ministros Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, para tratar sobre os royalties do petróleo. O que nós estamos querendo, na verdade, é agilizar um julgamento do Supremo Tribunal Federal para a questão dos royalties e para a questão da ação referente ao salário.